que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois, um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Álcool em gel é mais eficaz que água e sabão para me proteger? Não. O álcool em gel é de uso complementar. Higienize as mãos, rosto e pulso com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após a lavagem, o álcool gel pode ser também utilizado. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Famílias têm encontrado dificuldades para fechar as contas nesse período de pandemia. Mensalidades de escolas e faculdades poderão ser reduzidas. A paralisação das atividades escolares em todos os níveis, desde o infantil até o ensino superior, uma questão se impôs: a possibilidade de reduzir as mensalidades escolares durante a suspensão das aulas em todo o país. Telemedicina está autorizada no Brasil. E mais, solidariedade na pandemia. Troca de máscaras de tecido por alimentos para atender famílias carentes. Hoje é sexta-feira, 24 de abril, o UESB Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao UESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. Além dos canais de atendimento disponibilizados pela Embasa, como a agência virtual, aplicativo e site, e o teleatendimento gratuito 0800 0555 195, agora a população de Vitória da Conquista poderá solicitar serviços pela ferramenta WhatsApp. A medida será utilizada enquanto as lojas de atendimento do SAC no centro e no Espaço Glauber Rocha, lá no bairro Brasil, estiverem fechadas durante a pandemia do coronavírus. Por meio do aplicativo WhatsApp, os usuários poderão solicitar diversos serviços, como ligação de água e esgoto, religação, consulta de débito, análise de consumo, segunda via de conta, além de negociação e parcelamento de dívidas. A população também poderá solicitar serviços emergenciais,
como correção de vazamento na rede distribuidora de água e desobstrução na rede coletora de esgoto. O atendimento estará disponível das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, sem intervalo para o almoço. O número de contato para solicitar os serviços é o 071 99613 2858. A pandemia do novo coronavírus tem paralisado as atividades comerciais também no Brasil. E brasileiros têm sido obrigados a refazerem as contas para não entrarem em colapso. Veja na reportagem de Luiz Pedro Passos. Sem poder sair para trabalhar, cumprindo as medidas de isolamento social, muitos brasileiros têm sido obrigados a refazer as contas para que as finanças não entrem em colapso. Mas com a economia em crise, muitas famílias têm encontrado dificuldades para fechar as contas. No Brasil, o percentual de famílias com dívidas em atraso ou não chegou a 66,6% em abril deste ano, conforme pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O patamar é recorde no levantamento iniciado em janeiro de 2010. Em Vitória da Conquista, o fechamento do comércio tem feito com que o endividamento vá na contramão do Brasil. Para o futuro, no entanto, as perspectivas não são otimistas. Então nós não tivemos ainda uma análise detalhada desse aumento. Claro que no futuro vai ter sim um aumento por conta dessa crise que assola o mundo todo. E Vitória da Conquista não é diferente. Com relação ao tipo da dívida, 80% será com certeza de cartão de crédito. A pesquisa indicou ainda que a maior parte da dívida continua sendo com cartão de crédito, carnês e com financiamento de veículos. Inclusive já existe a proposta de lei agora para esse ano, nesse momento de pandemia, para que haja essa diminuição tanto dos juros de cartão de crédito quanto dos cheques também especiais. Mas ainda não vem sendo aplicado pelos bancos, pelas instituições financeiras no geral, elas não vêm diminuindo esses valores. É preciso também que o consumidor, o usuário do cartão de crédito, ele busque a entidade, tente negociar essa situação. Já tem aí pontos já próprios para esse tipo de negociação e aí ali ele se entenda. Não atendendo, volto a dizer, todos os contratos, seja ele em cartão de crédito, são passíveis de regulamentação judicial. Ou seja, pode-se haver ali uma revisão daquele contrato. O momento é mesmo de renegociação. Inclusive, isso pode ser feito junto à escola do seu filho ou junto ao proprietário de imóvel ou imobiliária na busca de revisão de contratos de aluguel. É de suma importância que ele busque, o locador e o locatário, busque ali um acordo. É preciso que haja um entendimento. Não havendo esse entendimento, hoje o judiciário ele vem regulando essa situação de forma a buscar uma proporcionalidade, tendo em vista que a pandemia hoje, com os decretos de fechamento de comércios, valores de trabalhos diminuindo, então não há ali, ele vem tentando equilibrar. Então é importante que as partes entrem num acordo para que não haja essa judicialização, porque caso havendo, hoje vem em torno de 90% a 95% dos tribunais, ele vem diminuindo de forma impositiva essas questões de aluguéis. As escolas também não muito diferentes, já há uma recomendação dos órgãos de proteção ao consumidor, do Ministério Público, PROCON, própria OAB, no sentido de que as partes entrem num acordo, até porque a gente tem que entrar aqui aquela questão do calendário. As escolas ela tem um calendário anual, ela tem que cumprir aquele prometido, que se eu não me engano 200 dias letivos. Ela pode cumprir isso de forma a mudar o calendário e atender aquilo que foi prometido. Então, tendo em vista isso, não há que se falar em diminuição de valores. Mas, em contrapartida, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Isso é um fato incontroverso para todo mundo. E, diante disso, neste momento de parada de comércio, parada de recebimento, diminuição de salário, é preciso que as escolas elas também acompanhem no sentido de não suspender, mas diminuir ali essa questão dos pagamentos mensais. E como medida para conter o avanço do coronavírus, gestores estaduais e municipais optaram por suspender as aulas em todos os níveis. Com essa paralisação, existe a possibilidade de redução das mensalidades. A repórter Aline Ferraz traz todas as informações na reportagem. Confira. Desde o início da crise do novo coronavírus no Brasil, uma das primeiras medidas adotadas pelos gestores estaduais e municipais foi a suspensão das aulas, com a paralisação das atividades escolares em todos os níveis, desde o infantil até o ensino superior. Uma questão se impôs:
a possibilidade de reduzir as mensalidades escolares durante a suspensão das aulas em todo o país. O Poder Legislativo está tentando resolver a questão. Em todo o país foram apresentados pelo menos 50 projetos de lei com o objetivo de escalonar o desconto das mensalidades escolares nas diferentes etapas de ensino. A questão relacionada a mensalidades escolares. Há muitos projetos, mas a matéria ainda não foi pautada. O que temos de fato de concreto é a pressão para votarmos o projeto do Fundeb, que se extingue em dezembro deste ano, e nós não podemos ficar sem financiamento da educação básica no Brasil. Aí seria o caos completo da educação pública e gratuita em nossa pátria. E também estamos debatendo a derrubada de duas portarias importantes. Uma que limita, através da portaria 34, a expansão das bolsas de pós-graduação, deixando pós-graduandos na insegurança jurídica no Brasil e fora do Brasil. Na Câmara dos Deputados, tramitam desde o início de março pelo menos 17 projetos de lei que visam obrigar as instituições de ensino a suspender ou reduzir as mensalidades em percentuais que variam de 10% a 50%. No Senado, foram apresentados pelo menos outras 3 propostas com o mesmo teor. Na última semana, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a PL 1079/2020, que permite a negociação das mensalidades com redução de 30% a 50% do valor. A proposta aguarda sanção do Executivo e prevê que os percentuais serão definidos pelas câmaras de conciliação, que serão criadas nas escolas para analisar caso a caso. Em nota técnica, a Secretaria Nacional do Consumidor expôs que não cabe redução das mensalidades se a prestação do serviço for feita de forma alternativa. Em caso de impossibilidade de ofertar qualquer serviço à distância, o órgão sugere que o desconto seja feito de maneira que preserve o direito do consumidor, mas sem comprometer economicamente o prestador de serviço. É o que explica também a advogada Luciana Silva. E a primeira orientação nossa é: converse com a escola. O que é que a escola pode estar fazendo? A gente está citando aqui algumas recomendações e alguns exemplos. Então, a escola, diante de uma família que teve sua renda comprometida, pode estar fazendo um acordo no sentido de quê? De não cobrança de juros, de suspensão desse pagamento de diluição em parcelas futuras e, em algumas situações, inclusive, a diminuição dessa mensalidade, a diminuição do valor total desse contrato, porque o que caracteriza o contrato escolar é que a gente paga por uma determinada série e esse valor ele pode ser pago à vista ou ele pode ser dividido em mensalidades. E no próximo bloco você vai ver os números atualizados da Covid-19 em Vitória da Conquista e a autorização do uso da telemedicina durante a pandemia. O ESB Notícias volta já. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp 77 3424 8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. Estamos de volta com o ESB Notícias e agora vamos conferir os dados do boletim da Covid-19 aqui no município. São 526 casos notificados, 26 casos confirmados, 433 casos descartados, 32 aguardam resultados, 35 casos aguardam coleta, 19 curados e 1 óbito. Lembrando que em Jequié, ontem, foram confirmados 31 casos.
E o uso da telemedicina para todas as áreas da saúde, enquanto durar a crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, está autorizada no Brasil. O projeto de lei foi sancionado na quinta-feira, 16 de abril. Confira. O projeto de lei que autoriza o uso da telemedicina durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil foi sancionado nesta quinta-feira, 16 de abril. A proposta foi aprovada em março pela Câmara e pelo Senado. Segundo o neurologista Davi Tanajura, o uso dessa tecnologia vai desafogar hospitais e centros de saúde com o atendimento de pacientes à distância, por meio de recursos tecnológicos como as videoconferências. A importância disso é cada vez mais crescente, isso aí já havia sendo discutido nos conselhos regionais de medicina e no Conselho Federal de Medicina. E o que vivemos hoje, no século XXI, é um mundo cada vez mais conectado, mais tecnológico. E essa tecnologia da telemedicina vem tomando sua importância cada vez maior. Alguns pontos dessa lei, como a emissão de receitas pela internet, foram vetados pelo presidente da República. No mês de março, o Ministério da Saúde já havia publicado no Diário Oficial da União a Portaria 467, que, em caráter excepcional e temporário, tratava sobre as ações de telemedicina. O Conselho Federal de Medicina também já havia se manifestado favorável à aplicação da telemedicina durante a pandemia. A regra vale para médicos, psicólogos, nutricionistas, dentre outros, nas modalidades de atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento diagnóstico, seja pelo SUS ou pela rede privada. Essas modalidades poderão ser executadas em 3 situações. A primeira é a teleorientação, que permite que médicos realizem à distância a orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento. A segunda é o telemonitoramento, que permite a avaliação de saúde de idosos ou pacientes com doenças crônicas. E a terceira é a teleinterconsulta, que permite a troca de informações e opiniões exclusivamente entre médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico. Dr. Davi Tanajura explica que o atendimento deverá ser efetuado diretamente entre médicos e pacientes, por meio de tecnologia que garanta, na medida do possível, a integridade, segurança e o sigilo das informações, e o atendimento deverá ser registrado em prontuário clínico. Aí tem que estabelecer algumas regras de sigilo, segurança, integridade. Eu acho que o principal nesse aí é o software a ser utilizado, né? Eles vão ter que ser seguros e confiáveis e vão ter que guardar essas informações, né? De acordo com o neurologista, quando a pandemia passar, provavelmente o Conselho Federal de Medicina vai estabelecer critérios mais rigorosos para assegurar o total sigilo de pacientes em casos de atendimento via telemedicina. Nossa função vai ser essa, criar regras e estabelecer critérios que sejam seguros e que sejam amplamente aceitos, né? Tanto pela sociedade civil de pacientes e pela sociedade médica. Então, acredito que o futuro é esse mesmo com atendimento de telemedicina, né? Inclusive atendimento a pacientes que estão em outras cidades, outros estados, outros municípios e, quiçá, outros países, né? Então, de repente, eu vou poder me consultar também com médicos experientes que estão em outros países e que só estudam aquele assunto em específico. Mesmo com esses avanços no período da pandemia do coronavírus, o neurologista aponta o exame físico como uma das dificuldades da telemedicina. A depender do segmento ou especialidade, acho que uma das grandes limitações é em relação ao exame físico, que traz informações que são muito importantes no raciocínio clínico. Em Itapetinga, um projeto está realizando 3 campanhas em meio a essa pandemia. É a solidariedade fortalecendo a corrente do bem. A repórter Samara Dias conta essa história pra gente. Em meio à pandemia, onda de solidariedade toma conta do país inteiro.
São ações que fortalecem a corrente do bem durante esses dias de combate ao coronavírus. Aqui na região sudoeste da Bahia, grupos estão se unindo para ajudar o próximo. Em Tapetinga, essa professora da UESB faz parte de um projeto que está realizando 3 campanhas. A primeira é a arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal. Os produtos serão doados às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o objetivo do nosso grupo, em primeiro lugar, é fazer uma campanha de arrecadação, tanto de cestas básicas, que são compostos, de gêneros alimentícios, de itens de higiene pessoal, de higiene de casa, para que essas pessoas tenham acesso a esses produtos e possam se proteger da forma mais adequada. O grupo também está confeccionando máscaras de tecido para uso individual. Nessa segunda campanha, as máscaras serão distribuídas para a população. E na terceira campanha, estão arrecadando insumos para a fabricação de álcool 70%, que será confeccionado na UESB, campus de Tapetinga. Então, como na universidade, a gente tem uma estrutura adequada e profissionais capacitados para fazer a formulação desse álcool antisséptico, nós estamos também com essa proposta de produzir esse álcool para ser distribuído para esses agentes de saúde e pessoas que lidam diretamente com o público e que necessitam utilizar esse tipo de produto. Para ajudar as campanhas, é só entrar em contato através das redes sociais, @HUB Itapetinga, ou pelo WhatsApp 779347650. Ainda falando de solidariedade, uma iniciativa aqui em Vitória da Conquista troca máscaras de tecido por alimentos para atender famílias carentes. Veja na reportagem de Joana Rocha. Atitudes solidárias seguem fazendo a diferença em tempo de isolamento social. Hoje você vai conhecer a iniciativa de uma enfermeira de Vitória da Conquista. Olá, meu nome é Mariana, eu sou enfermeira e faço fotos de parto e vim falar um pouco sobre o projeto da Troca Solidária. Esse projeto ele tem o intuito de estar ajudando aquelas famílias que nesse momento estão passando por alguma dificuldade. Para participar é muito fácil. Você vai estar doando 1 quilo de alimento e em troca vai estar recebendo uma máscara de tecido. A gente está vivendo a pandemia do Covid-19 e sabe da importância do uso da máscara, que agora vem se tornando obrigatório. Mariana tem o apoio de pessoas que valorizam seu gesto de solidariedade. Eu acredito que pequenas empresas, quando demonstram seu lado humano, se engrandeçam. Isso, para mim, só mostra que pequenos gestos fazem diferença na nossa sociedade. Eu só tenho que agradecer e parabenizar Mariana por essa iniciativa de amor, de olhar ao próximo e de solidariedade. Qualquer pessoa pode participar da troca solidária. Basta doar 1 quilo de alimento para receber uma máscara de tecido e se proteger. Todos os alimentos arrecadados vão ser destinados às famílias carentes. Participe dessa corrente do bem. Para participar é muito fácil, é só entrar em contato pelo WhatsApp, pelo número 98829-9281 ou pelo direct do Instagram Vidas e Vindas e a gente vai estar conversando e combinando essa troca. Você vai me dizer quantos quilos de alimento vai poder estar doando e a gente vai estar marcando para poder estar efetivando essa troca. Cada doação vai ser um alento para as pessoas em que as condições de sobrevivência são mínimas e a pandemia de Covid-19 agravou ainda mais. Já iniciei essa troca desde a terça-feira e estou tendo um retorno muito positivo daqueles que estão participando. Então, gente, eu conto com cada um de vocês que puder ajudar, A gente sabe que está difícil, é um momento que está sensível para todos, mas tem aqueles que estão enfrentando uma dificuldade maior, Então, assim, juntos a gente vai conseguir vencer, juntos somos mais fortes. Então, vamos comigo nessa campanha, para a gente poder estar ajudando a quem nesse momento está passando por dificuldade. Tá aí, faça parte dessa campanha. E antes de encerrar a edição de hoje, a gente mostra agora um recado de uma senhorinha muito simpática. É a dona Zena, ela tem 93 anos.
Preocupada com o momento atual em que vivemos, ela traz para a gente uma reflexão. Confira. Tem gente aí? Não, pode falar. Pois é. Eu quero lembrar a todos nós que nós estamos atravessando momentos de muita inquietação, de muita preocupação, mas nós precisamos ter fé em Deus, chamar por Deus e ter fé, confiar que tudo vai solucionar dentro de toda a paz, porque Deus assim o quer, se Deus quiser. Deus que ajude a cada um de nós, nos dando a coragem necessária nas dificuldades e pedindo a Deus que nos ajude a vencer com muita segurança e muita fé, que nós vamos vencer se Deus quiser. A paz de Deus seja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Beijo. Graças a Deus. Um beijo. Tá aí a excelente reflexão da Dona Zena. Obrigado, Dona Zena. E o ESB Notícias fica por aqui. Obrigado a você pela audiência. E para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Não se esqueça, fique em casa. Se for sair, use máscaras. Ótimo final de semana. Tchau. Todos contra a dengue. Não deixe água parada, tampe sempre a caixa d'água, vire baldes e garrafas. Aí, ó, outra campanha de combate à dengue falando aquelas mesmas coisas que você ainda não aprendeu, né? Já não sabe que tem que fechar a caixa d'água, manter a laje seca, tudo isso? Vai continuar vacilando, né? Ó, ou você pega a visão, ou o mosquito pega você. Segue a propaganda aí. Fui. Desaparecer. Uma campanha do governo do estado. Bahia, aqui é trabalho.